padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, congregados aqui ao redor da amada Mãe Maria, neste sábado, nossos corações sejam fecundados pela força bonita de sua presença amorosa. Amorosa por ser mãe, amorosa e exemplar como discípula, nos inspirando nesse compromisso de nós todos de proclamar a palavra e de nos tornarmos dela todo dia, atentos e amorosos ouvintes. No Senhor encontramos a fonte de nossa força e da sabedoria de que precisamos para darmos conta de nossas tarefas todas. No seu escrito da Carta sobre a Virgindade, São Gregório de Nissa diz: contempla aquele que é perfeito e enfrenta com coragem e confiança a maravilhosa viagem no barco da temperança pilotado por Cristo ao sopro do Espírito Santo. Se te parece de pouca importância ser crucificado com Cristo, oferecer-te como vítima a Deus, tornar-te sacerdote do Altíssimo, seres julgado digno da grande manifestação de Deus, que posso recomendar-te, dizer-lhe, de mais sublime, se o que resulta dessa realidade te parece insignificante. Crucificados com Cristo, nós obtemos a participação em sua vida, sua glória e seu reino. E ofertando-nos a Deus, podemos passar da natureza e dignidade humanas à natureza e à dignidade dos anjos. Quem é aceito por ele, que é o verdadeiro sacrifício, quem se uniu ao sumo sacerdote, é também sem dúvida sacerdote para sempre, e a morte não o impede de permanecer como tal. Ter sido julgado digno de contemplar a Deus não tem outro fruto senão essa mesma realidade. Tornar-se digno de vê-lo é a finalidade da mais alta esperança, a realização de todo o desejo e toda a graça e promessa divina, o início e o fim dos bens inefáveis, que nem o intelecto, nem os sentidos podem conceber. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre e para o servo ser como seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia, o que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais, portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Amado e amada de Deus, neste ponto alto do discurso missionário de envio dos discípulos, no capítulo 10 de Mateus, somos chamados a nos encorajar, a não temer, a nos encher de força para vivermos a alegria bonita da coerência do nosso testemunho. Lembrando, o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Ora, o mestre e o discípulo sofrem, o senhor e o servo também. Basta ser como o mestre e para o servo ser como o seu senhor. Jesus está exatamente dizendo que basta nos ser como ele. A medida dele é uma medida sem medida. Ora, ele disse: chamaram de Beelzebu, dono da casa, como não vão tratar os seus familiares? E recomenda: não tenhais medo deles,
pois nada há de encoberto que não seja revelado e nada de escondido que não seja conhecido. É preciso prezar no discipulado a beleza da transparência. Tudo fazer como se fosse a luz do dia, nada escondido, nem na mesquinhez do nosso próprio coração. Por isso ele diz: o que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. O nosso temor deve ser a Deus, aquele que pode destruir-nos e nos colocar no inferno. Por isso o Senhor pergunta: não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento do vosso Pai, para dizer-nos que nós precisamos nutrir a nossa segurança e a nossa confiança na certeza de que é Deus que está conduzindo o caminho de nossa vida, porque nós valemos mais do que muitos pardais. Portanto, somos chamados a dar testemunho de Cristo diante dos homens, um testemunho na palavra, mas sobretudo na coerência de vida. Porque aquele, diz o Senhor, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Somos desafiados a crescer na consciência de nossa honrosa condição de participarmos da missão do Senhor Jesus, como bem frisa nos comentários sobre o Salmo Santo Agostinho. Portanto, o Senhor edifica a casa, o Senhor Jesus Cristo edifica a sua casa. Trabalham muitos nesta construção, mas se não é Ele quem edifica, em vão trabalham os que a constroem. Nós somos operários desta construção. Supliquemos a Deus para que, ao pregar a palavra de Deus como ministros e como servidores, nós possamos dar testemunho para que o mundo se abra ao amor de Deus e creia. Supliquemos pela intercessão da amada Mãe Maria. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente